Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Fabiano Girardi, eu sou o CEO do Ibranutro e gostaria de dar as boas-vindas em meu nome, em nome do meu sócio, Dr. Alain Ferreira, a todos vocês que estão participando de mais essa live conosco. Gostaria de dar boas-vindas também a toda a nossa família Ibranutro, a todos vocês que têm em comum interesse pelo tema de terapia nutricional, do paciente crítico, e de todas essas lives que estamos fazendo. Gostaríamos de agradecer pela participação e pela presença de vocês. Hoje, pessoal, teremos dois convidados, mas antes disso, de começar a live, enquanto vocês estão ainda entrando, várias pessoas se conectando, eu queria apenas passar algumas informações. Primeiro, eu gostaria de explicar um pouquinho do Ibranutro, contar um pouquinho da nossa história rapidamente. O Ibranutro é o Instituto Brasileiro de Nutrologia. É isso mesmo, né? Eu não me confundi, não é mais brasiliense, agora nós somos brasileiros. Graças a Deus, nós estamos aí cada vez expandindo mais os nossos serviços e agora expandindo também aí, nesse ano, se tudo der certo, se Deus quiser, para outros estados, com propostas e projetos para esses outros estados. Então, por isso também resolvemos mudar uma parte do nosso nome de brasiliense para brasileiro. Estamos desde 2012 na área de terapia nutricional, prestando serviço para vários hospitais. Hoje, aqui em Brasília, no Distrito Federal, na verdade, nós estamos prestando serviço a 9 hospitais. Que tipo de serviço? A gente faz todo tipo de suporte nutricional. Nutrição clínica, nutrologia, enfermagem da MTN e a MTN completa. Então, é assim que nós temos caminhado desde 2012 e achamos que realmente nós temos acumulado um pouco de experiência, né, nesse setor, nessa área do suporte nutricional, e nós decidimos compartilhar um pouco dessa nossa experiência, passar o que nós fazemos um pouquinho e entramos nesse mundo da live e também esperamos que com a participação de todos vocês, nós possamos aprender também com vocês e o que vocês têm feito nos serviços de vocês, tá bom? Gostaria de dar alguns avisos aqui sobre o nosso congresso e aproveitar a oportunidade para convidar todos vocês e também convidar vocês a divulgar o nosso Ibranutro Científico 2021. Nós fazemos esse evento desde 2016. Nós já estamos com mais de 4.000 inscritos. Gostaria de aproveitar também para registrar aqui os nossos agradecimentos pela confiança aos irmãos de Portugal, que já estão inscritos nessa edição de 2021. Agora, provavelmente, não vão estar assistindo a live, mas vai ficar gravado, então quem assistir, obrigado pela confiança, gostaríamos muito de poder trocar essa experiência com vocês também. Pessoal, esse ano nós vamos manter o formato 100% virtual, a participação aí online. Nós também estamos mantendo as inscrições gratuitas para quem quiser e puder acompanhar o nosso evento online, ok? Nós estamos mantendo também a modalidade da inscrição premium, para quem quiser rever alguma aula, rever as aulas com calma, rever referências, ter acesso ao conteúdo em até 90 dias após o término do nosso evento. Este ano também de novidade, nós temos mais um dia, não são mais só 2 dias de evento, temos 3 dias agora, para que nós possamos também aumentar o tempo de discussão, aprofundar em alguns temas, incluir alguns outros temas que sempre tivemos vontade nas outras edições, e por ser apenas 2 dias, tínhamos essa dificuldade, ok? Bom, não sei se eu poderia falar, mas eu vou aproveitar aqui para quem prestigiar, quem está assistindo a nossa live, tem mais uma novidade, nós vamos ter o Esquenta também, em breve vocês vão, quem não conheceu o Esquenta do ano passado, vai saber que nós vamos ter alguns esquentas esse ano, em breve vocês vão ter mais informações, tá bom? E, por fim, pessoal, gostaríamos de agradecer a parceria e a confiança dos nossos parceiros patrocinadores, que garantem aí que nós possamos realizar esse evento. Então, gostaríamos de agradecer ao nosso patrocinador Diamante, a Fresenius, aos demais patrocinadores, a Abbott, Danone, Cardinal, Medicato, Viva, Nestlé e Baxter. Bom, pessoal, já pegamos tempo demais de um assunto super precioso, com convidados especiais aqui que estão com a gente hoje. Hoje estamos com o Dr. Carlos Álvaro Correia Araújo, o nosso Dr. Carlos, ou Carlitos. O Carlos é médico da nossa equipe do Ibranutro, é especialista em terapia intensiva e clínica médica, é especialista em nutrição parenteral e enteral
e é membro da nossa equipe da MTN do Hospital Santa Lúcia Norte, do Grupo Santa. Além de um excelente médico, um excelente intensivista de mão cheia, é um grande amigo, na verdade é um irmão que está conosco aí, somando a nossa equipe, podem explorar, tem conhecimento demais em todas essas áreas que eu falei aí, além de qualidade e gestão. E para fazer uma dupla com ele aí, a Vivian Said Mendonça, que é nutricionista, ela é coordenadora da nutrição clínica no Ibranutro, no Hospital Santa Luzia e Hospital do Coração, da Rede DOR. É especialista em nutrição clínica e terapia nutricional e ela é mestranda no programa de mestrado acadêmico em Ciências da Saúde pela ESCS-DF. A Vivian também é a nutricionista que está há anos conosco aqui, né, se destacou desde a época que estava na assistência, agora está no papel da coordenação, fazendo um excelente trabalho. E eu vou deixar o reencontro desses dois que já trabalharam juntos lá na assistência na Lúcia Norte. Eu tenho certeza que eles estão muito felizes de poder compartilhar um pouco da experiência deles conosco nessa noite. E a palavra está com você. Obrigada pela apresentação, doutor Fabiano. Queria agradecer o convite, realmente é um prazer, né, estar fazendo essa live do Ibranutro e, sobretudo, ao lado do meu grande companheiro aí de MTN, né, meu primeiro médico da MTN no Ibranutro, então, sou muito grata por esse momento, sem dúvidas nenhuma. Então, agradecendo também a todos os participantes aí da live, né, todos que estão acompanhando aí essa série de lives do Ibranutro com temas super relevantes na área da terapia nutricional. Então, queria lembrar a todos também que ainda não seguem o perfil Ibranutro para seguir, passa lá, né, se inscreve, tem várias novidades em relação ao congresso este ano, posts super relevantes também na área da terapia nutricional frequentemente. E ainda deixem os e-mails de vocês aí nos comentários, porque vai ter uma inscrição prêmio sendo sorteada com as pessoas que estão assistindo a live hoje. Será sorteado amanhã, ao meio-dia. O pessoal do Instagram vai estar divulgando aí o nome desse sortudo. E aí, então, passada a apresentação formal que o Dr. Fabiano fez de nós, do Carlos, eu queria fazer a minha apresentação pessoal, resumidamente. Então, é um grande prazer também estar aqui com você, que foi, né, a gente ficou aí 2 anos na MTN do Santa Lúcia, onde as trocas foram riquíssimas, né? Eu costumo dizer que foi um divisor de águas na minha carreira, né? Poder ter aprendido tanto de terapia intensiva, do manejo do paciente crítico com você, e por isso que hoje também eu sou tão apaixonada por esse tema. Então, né, vamos lá falar um pouquinho hoje desse tema que agrada tanto a todos nós. Bem, olá, pessoal. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, preciosa oportunidade, e deixar clara a satisfação que eu tenho de estar integrando a família Ibranutro nessa guinada que ela deu na minha vida profissional, o privilégio e o prazer de ter iniciado essa caminhada ao lado de uma equipe que a Vivian integrava, sempre extremamente comprometida, provocativa. Eu lembro das discussões que nós fazíamos sobre proteína, né, Vivian? A Vivian querendo meter proteína, eu com medo de colocar proteína. Então, eu tenho certeza de que talvez não tivesse chegado até aqui, não fosse por uma equipe como aquela, né, que me deixou claro que há quem leve a sério a terapia nutricional na beira do leito e o cuidado multi, o olhar multi. Então, eu agradeço muito, Vivian, por todo o aprendizado que eu tive com você e com aquela equipe, que a gente continua tendo ao longo do nosso trabalho, né? Então, a gente entende que esse espaço é extremamente precioso, pessoal, porque o doente crítico ele é extremamente desafiador em todos os seus domínios, né? Então, a nossa intenção juntos aqui, eu e a Vivian, é tentar, da forma mais prática, mais beira de leito e mais concreta possível, tentar chegar em 2 lugares, né? Na reverência ao doente crítico e na segurança, na abordagem do doente crítico, naquilo que nós conseguimos ter de segurança. Que é possível ter segurança, né, Vivian? Muita coisa ainda é incerta aí, mas a gente consegue transitar, sim, com alguma consistência, com alguma certeza de que está fazendo verdadeiramente o melhor pelo paciente em termos de terapia nutricional. Então, minha palavra inicial é essa, gratidão, e vamos nessa. Excelente, doutor Carlos. Então, sem mais delongas, né, e ignorando aqui o meu pleonasmo, vamos começar do começo? Vamos lá. Então, vamos lá. Quem é, doutor, esse paciente crítico que a gente trata lá à beira-leito diariamente, né? E o que a gente tem que compreender
quando a gente escuta do intensivista que aquele paciente está chocado. Excelente. Pessoal, nós acreditamos muito que a fundamentação técnica das bases, elas nos inspiram a raciocinar mais em torno do paciente, né? Uma coisa é a gente ter aquelas condutas medularizadas ali, né, repetidas, que a gente aprendeu, ou leu, e entende que tem que ser feito, e uma outra é você saber que aquilo tem um substrato, uma base orgânica. Então, essa provocação, o que é o doente crítico, o que é choque, eu acho que ela é fundamental nessa nossa conversa. Nosso tempo é curto, vou tentar, de uma forma bem sucinta, nos deixar com o suficiente para poder avaliar o quão desafiador é alimentar o paciente em condições de choque. O doente crítico é todo esse paciente, pessoal, Vivian, que ele tem alguma disfunção orgânica instituída. A gente sabe que na UTI tem muita gente que não é crítica, né, mas tem potencial de criticidade. Está lá porque pode piorar. Mas estou considerando aqueles que são críticos, né? Então, aquele que tem algum dos seus sistemas orgânicos funcionando menos do que deveria, ou em insuficiência, ou já em falência, né? Mas, independente dessa condição de criticidade do sistema orgânico, a gente sabe que, no final, quem vai sofrer é a condição hemodinâmica, né? Então, o paciente vai deteriorar a condição renal e vai terminar chocado. Ele vai deteriorar a condição respiratória, vai terminar chocado. Ele vai deteriorar a condição intestinal, vai terminar chocado. Então, o choque, num conceito mais estrito, na verdade, é esse desbalanço entre aquilo que eu estou ofertando de oxigênio e aquilo que a célula precisa. Então, por mais que a gente tenha essa percepção de que o choque é a pressão arterial que dá, ela é realmente a expressão mais clara e mais imediata que nós podemos ter dessa condição de um paciente que está recebendo menos oxigênio do que a sua demanda metabólica precisa. Então, qual que é a lógica disso, pessoal? Você imagina o seguinte, imagina o coração batendo aqui, ó, e mandando garantidamente para frente aquilo que o corpo precisa, né? Uma quantidadezinha ali de 3, 4, 5 litros por minuto. Aqui a gente tem o sangue chegando, que ele chega no coração, raciocinando só com o ventrículo direito para facilitar, ele chega aqui no coração, o coração bate e vai para frente. Então, esses 3 componentes, eles são garantidores de que a célula vai receber lá na ponta o oxigênio e a glicose que ela precisa. Então, se o coração, por exemplo, não bate direito, mesmo que o sangue chegue numa quantidade adequada, ele não vai mandar o suficiente. Então, ele vai chocar talvez por isso, porque a bomba cardíaca se perdeu. Aí eu vou entrar com dobuta, por exemplo. Se o paciente está com o coração ótimo, mas chega uma quantidade insuficiente de sangue, ou porque ele sangrou, ou porque ele teve uma diarreia volumosa e perdeu líquido, ou porque ele está vasoplégico, o vaso dilatou muito e acaba chegando uma quantidade menor, porque está tudo represado antes, que a relação entre o continente e o conteúdo mudou. Coração funcionando, mas chega menos sangue. Vai chocar do mesmo jeito. Aí o que eu vou ter que fazer? Ou vou ter que dar mais líquido, ou vou ter que dar um jeito de fechar esse vaso. Ou uma terceira situação, chega a quantidade certa, o coração bate bem, mas não consegue botar para fora, porque tem alguém lá embaixo atrapalhando, que é a embolia pulmonar, um pneumotórax, um pneu mediastino, um derrame pericárdico, que o coração não consegue trabalhar direito porque tem alguém atrapalhando. Independente do motivo, pessoal, a proposta final é qual? É permitir que a célulazinha chegue lá no final, a célula, a hemácia, ela consiga levar aquela quantidade de oxigênio que a célula do dedão do pé precisa. Aí a gente tem que ver que alternativas que nós podemos ter para tentar resolver isso. E o mais comum é a noradrenalina, né, Vivian? Que a gente vê o pessoal utilizando com frequência. A noradrenalina é uma droga bacana, porque ela resolve essa questão da pré-carga, ela deixa o vaso mais durinho. Quando o vaso fica mais duro, a pressão sobe, a hemácia consegue chegar lá no dedão, lá na ponta. E ela consegue também dar algum inotropismozinho, fazer o coração bater com um pouco mais de força também. Então, quando a gente vê que o paciente está usando noradrenalina, a informação que é passada para a gente é qual? Esse paciente não possui capacidade suficiente para garantir que a hemácia chegue encharcadinha de oxigênio lá na célula, porque o vaso está muito mole, por exemplo. Aí eu vou lá e ponho a noradrenalina para o vaso poder fechar um pouquinho mais. Então, esse é um conceito de choque que eu acho que já pode nos provocar um pouco na beira do leito. Você olhar para o paciente com noradrenalina e pensar, olha, essa nora entrou porque o vaso está mole. Essa nora entrou porque a pressão está insuficiente para as necessidades dele. E a pressão acaba sendo uma boa referência. Mas não é essa as únicas referências que a gente tem, né, Vivian? Essa questão macrohemodinâmica, né? Exatamente, doutor. Então, lá à beira-leito, quando a gente vê que o paciente está usando uma DVA, né, entrou uma nora, a gente vai querer saber o quê? Saber de vários parâmetros, né, que a gente faz uma avaliação de vários parâmetros para saber se é seguro ou não iniciar ali a terapia nutricional precoce, né? Então, eu muito bem aprendi com você sobre a macro e a microhemodinâmica, né? Então, a gente está ali no leito, a gente precisa aprender a fazer, eu falo a gente nutricionista, a fazer a leitura do monitor, né?
aprender como é olhar o monitor, saber se a pressão tá a famosa PAM, né? Se ela está ali abaixo de 60, abaixo de 65, já é um indicativo de hipotensão, né? Ou seja, é um risco eu alimentar o paciente dessa forma, olhar a frequência cardíaca, olhar a frequência respiratória e, é claro, o famoso exame físico, né? Então, o paciente que ele está ali, o paciente grave, o paciente crítico, devido a essas alterações que você citou todas, né, do choque, ele vai mostrar, né, fisicamente sinais que a gente tem que estar atento, visando evitar complicações após o início da terapia nutricional. Então, é muito comum esses pacientes que usam muitas, né, uma quantidade grande de droga vasoativa, evoluir com algumas complicações, como, por exemplo, o livedo reticulares, né? A gente olhar ali os membros inferiores do paciente e tá aquelas aranhas ali roxas, roxeadas, mostrando que aquela parte do corpo daquele paciente está sofrendo com isquemia, né? Não está chegando sangue ali direito. Então, já é um sinal de alerta para que a gente não faça uma terapia nutricional com segurança. Outra coisa é a avaliação do abdômen, né, doutor? Então, avaliar se o paciente está distendido, avaliar se ele tem timpanismo, avaliar se ele tem ali ruídos, né, se ele tem dor à palpação. Então, era muito comum a gente à beira-leito, né, doutor? Não sei se você lembra, a gente já chegava no leito fazendo essa leitura do monitor, eu já pegava a sua prancheta, doutor, beleza, já te indicando para você fazer o exame físico. Então, era muito automático ali para a gente, né? Exame físico obrigatório, né, nesse paciente. Então, olhar aquele dedão do pé, a gente sempre apertava ali o dedão do pé para saber se o enchimento capilar está retardado, né, ou está normal. Então, de posse de todos esses recursos do exame físico, aliado, né, à parte da microhemodinâmica, essa é a macrohemodinâmica que eu falei, a gente tem ali, né, um caminho para a gente seguir na decisão de iniciar ou não a terapia nutricional. Então, falando um pouquinho da microhemodinâmica, que envolve aí, né, a avaliação dos exames, a avaliação da gasometria, da quantidade de droga vasoativa, eu vou passar a bola para você em relação à gasometria, doutor. Então, também aprendi muito a ler gasometria com você, todos os distúrbios ácidos básicos, e a gente sabe que tem coisas mais importantes para avaliar na gasometria que outras em relação à decisão de iniciar a terapia. Né? É o pH, é o bicarbonato, é o base excess, é o lactato. Então, eu gostaria que você falasse aí para o pessoal, doutor, né, o que a gente tem que interpretar na gasometria quando a gente pega ela lá para avaliar o doente. Beleza, Vivian. Só vou complementar um pouquinho a coisa dos marcadores perfusionais, antes de entrar direto na gaso, só aproveitar o seu raciocínio mesmo aí. Então, tudo que a gente conversou até agora, pessoal, é uma variável clínica, é a coisa macro, né? Só que a gente tem que ter uma referência de que o macro está dando certo no micro também. A gente tem paciente que, por exemplo, a pressão dele é 7/4 e é adequada para ele. Porque ele tem uma insuficiência cardíaca tão do mal, aquele coração de botija, né, o miocardiopatia chagásica, que a pressão habitual do cara é 6/4, 7/4, é esse valor, é baixinha. E ele convive bem, bem assim, né? Qualquer esforço ele cansa. Mas o fato é que se ele tiver numa condição habitual em repouso, essa pressão é suficiente para a célula ser alimentada e evitar o choque. Então a gente precisa de referências realmente laboratoriais que nos garantam que essa intervenção macro, que a pressão subir, que a reversão do livor reticular, que ela mencionou, do livedo, né, são favorecedores de que a informação garantidamente está correta. O paciente está com a célula sem condição de sofrimento. Aí, para isso, a gente tem 4 marcadores, e 3 deles a gente vê na gasometria. Então, a saturação venosa central, que a gente vê na gasometria venosa. E os outros que a gente vê na gasometria arterial, que é o bicarbonato. O lactato pode ser visto também na central, vou desdobrar isso rapidinho com vocês. E o base excess, que é um marcador mais fidedigno do que o bicarbonato, da gente ver essa questão do proveito do que está chegando lá embaixo. Então, pessoal, a célula chora. Eu tinha um professor que ele falava que o lactato é a lágrima da célula. Né? Se o lactato está alto, a célula está sofrendo. Então, não dá para a gente ver teto hemodinâmico, estabilidade hemodinâmica, compensação hemodinâmica, só olhando para a pressão, só olhando para o monitor. Nós precisamos desses marcadores, porque às vezes o paciente está com a sua pressãozinha média de 65, mas o lactato está explodido, a saturação venosa central está muito baixa, ou seja, está numa condição tal em que a macrohemodinâmica foi recuperada, aí o que a Vivi falou, mas às vezes você vai lá, tira o lençol, vê que está com um livorzinho, está com aquela distensão, a distensão é porque o abdômen está sofrendo porque a alça está hipoperfundida. A alça está hipoperfundida.
ela está estática, ela está parada, ela não está isquêmica ainda, mas vai ficar, acaba distendendo, né? A mesma lógica do coração, o cara que infarta, ele tem a coronária toda entupidinha ali, aí ele faz um esforço tal que a demanda é maior do que o sangue consegue chegar, ele vai lá e infarta o miocárdio. O intestino é a mesma coisa, se a demanda não corresponder, a gente vai ter sofrimento intestinal. Então, esses 4 marcadores, eles são vistos através desses 2 exames, dessas 2 gasometrias. Aí, o que a gente queria falar para vocês de prático da gasometria? Primeiro ponto, lactato. Lactato é um desafio enorme, pessoal, porque muita coisa faz subir lactato hoje. Nós somos de uma época, eu e o Fabiano aí, eu acho que a Vivian talvez não tenha pego exatamente isso, né? De que o lactato era o grande marcador da anaerobiose. Hoje a gente sabe que não. Tem muita coisa que faz subir o lactato. O cara tem, olha a mitocôndria da Joane aí, né? O cara tem a mitocôndria Ela existe. então, eu vou mandar fazer uma almofadinha de mitocôndria para a Joane aí. Então, às vezes é uma disfunção da bomba de sódio, potássio, TPase, né? Tem outros mecanismos. Às vezes o clearance está muito diminuído. 60% do clearance lactato é no fígado. O fígado está bichado por causa da sepse. Aí o lactato vai lá e sobe. 30% do rim está em disfunção renal. Aí o lactato vai lá e sobe. Então, o lactato com valor absoluto, ele não é um indicador necessariamente de que está havendo hipoperfusão, anaerobiose. Mas é um marcador excelente para a gente conseguir definir algum prognóstico desse paciente. Então, na lógica, eu queria provocar com vocês. Lactato subiu, deve ter piorado. Diminuiu, deve ter melhorado. Está muito alto? Provavelmente vai evoluir mal. É isso, a gente fica no deve, no provavelmente, mas tem o seu valor. O lactato, ele precisa ser monitorado. Pegou um lactato de 4, com a referência de 2, pode ser 2 ou 20, né, se é miligrama ou milimol, pegou de 4, né, e estava 2, piorou. Agora eu peguei um de 8 e estava 12, melhorou. Então, mesmo que o valor às vezes esteja alto, se o anterior estava mais alto, é porque teve alguma melhora. Marcador do nosso trabalho. Porque você imagina o seguinte, a hemácia está aqui na artéria, cheia de oxigênio, 100%, vou colocar 100 para facilitar as contas, 100%. Aí a aorta vai lá, o coração esquerdo bate, vai pela aorta e vai lá, vai um dedão do pé. Brum. Chega um dedão do pé, esse 100% é extraído 25% para a manutenção da máquina, para a célula funcionar. Aí essa célula, essa hemácia, ela vai voltar para ser oxigenada de novo. Com quanto por cento? Se tinha 100 e perdeu 25, vai chegar aqui em cima com 75. Esse é o esperado. Agora você imagina a situação da célula, dessa hemácia, chegar aqui em cima com 50. Pô, desceu com 100, chegou com 50, só tem 2 possibilidades. Ou a célula está enlouquecida por oxigênio, ou seja, ela está chocada, ela está extraindo muito mais do que devia, ou a circulação está muito lenta, mas o mais comum é estar chocada. Então, quando a gente pega uma saturação venosa central, pessoal, que está baixa, isso é um indicador para a gente de sofrimento celular, beleza? Assim como se estiver alta, a célula está morrendo. Você imagina, desceu com 90% e chegou aqui em cima, depois de passar por ela, com 85%. Ou a célula está morrendo ou está muito acelerado. Mas o que eu quero que vocês guardem é que a saturação venosa central baixa, infelizmente ela não é pedida com a frequência com que se deveria, ela é um marcador de hipoperfusão. Então, se a pressão está boa, a saturação venosa central está insistentemente baixa, talvez não seja o momento de nós começarmos nossa terapia nutricional. O último que eu vou citar, PCO2 gap. Esse é um pouco mais sofisticadinho, mas ele é prático. Você pega o CO2 da artéria, menos o CO2 da veia, menos o da artéria. Se tiver muito amplo, sugere que a célula está sofrendo. Esse parece ser o mais precoce. Não vamos trabalhar esse mecanismo, não. Apenas saber que é um validador disso. A célula, ela também está produzindo uma quantidade maior. Aí acaba que na veia tem mais CO2 do que na artéria. Aí esse gap acaba aumentando. E o bicarbonato, finalmente, que é um marcador no sentido de que ele está sendo consumido numa velocidade mais do que o habitual. Só que outras coisas podem trazer isso para a gente também, esse consumo, né? Mas se o bicarbonato está muito consumido, pessoal, vamos olhar para o base excess, que é uma referência do tampão que nós temos, tentar corrigir essa deficiência de bicarbonato. Então, se o base excess, quando ele está muito alargado, sugere que a gente está diante de um processo agudo, menos 8, menos 9, menos 10, que é menos 2 a mais 2, ali, mais ou menos, né? Quanto mais negativo, teoricamente mais agudo. Passem a observar, vocês vão pegar um paciente com pH de 7,15, bicarbonato de 14, base excess 16. Quer dizer que é recente, ele está em estágio agora. Essa alteração é de agora. Diferente de eu pegar um bicarbonato às vezes de 15, com base excess não tão alargado. Quer dizer que não parece ser um quadro tão agudo. Esse bicarbonato pode ter sido consumido por outros motivos. Então, Vivian, essa turma aí, saturação venosa central, quanto mais baixo, teoricamente, mais chocada estará essa célula. Tem filigrama, mas grosseiramente isso acho que já é instrumental para a gente, né? O PCO2 gap, se está muito alto, provavelmente a célula está sofrendo também. E o bicarbonato associado ao anion gap. E o nosso lactato? Gente, a gente tem que tentar ter esse tal de lactato. Então, quando a gente fala em paciente compensado hemodinamicamente,
quer dizer que não apenas a pressão está boa, o livor sumiu, mas esses marcadores estão em níveis seguros, nos dizendo, se eu alimentar esse paciente agora, muito provavelmente essa célula vai ter proveito sem prejuízo. Esse é o ponto. Excelente, doutor Carlos. E aí, só emendando um pouquinho, é como você sempre diz, né? A gente, às vezes, tem uma visão, às vezes, de foto e não de filme em relação a essa avaliação. Então, é muito comum, às vezes, você está passando a visita lá de manhã cedinho, 8 horas da manhã, e aí a gaso está meio duvidosa, né? Tem um bicarbonato ali meio baixo, você ainda está entendendo a situação que houve de um dia para o outro, um lactato ainda um pouco aumentado, e aí você fica inseguro em relação a iniciar ou, enfim, evoluir essa terapia nutricional. E aí, o que é legal de se fazer, né? Tentar ver isso como filme. Pede uma nova gaso, né, para avaliar à tarde, né? Você está passando visita de manhã, pede uma gaso para avaliar ali no início da tarde, e aí, talvez, se esses marcadores já vierem melhores, você já tem ali uma segurança maior ainda de começar a sua dieta, né? Então, essa visão, tentar, né, ter um segmento dessa avaliação matutina. E aí, doutor? Um ponto importante, desculpa, ainda sobre a gasometria, que foi a sua pergunta, né, a coisa da acidemia e da acidose. Pessoal, se o pH não está bom, a gente tem que ficar desconfiado de que a gente pode prejudicar esse paciente se entrar com uma terapia nutricional, por exemplo. O pH, ele vai dizer para a gente se tem acidemia ou alcalemia, ou seja, é o que está acontecendo ali no sangue naquela hora. O cara que está com pH de 7,2, ele tem uma acidemia. Não interessa se é acidose compensada, se é alcalose, não é acidemia. O pH não está bom. Se eu pego um cara com pH de 7,36, 38 e tal, eu já vou ficar um pouco mais tranquilo. Eu posso até estudar lá embaixo quem que resolveu quem. Né? Se o pulmão tem um jeito de ajudar o rim, se o rim que está tentando ajudar o pulmão já há 2 dias, se eu conseguir resolver agora. Mas o pH está bacana. Agora, quando o pH está alterado, pessoal, e agora em tempos de pandemia, a gente tem sido muito mais permissivo, né, Vivian? Era 7,25, caiu para 7,20, agora 7,15 de pH. A gente está ali, 7,15, com bicarbonato bom, 22, CO2 está lá em cima, porque ou é a gravidade, porque o pulmão está duro, ou porque não está bem conduzido, ou porque a casa é muito antiga. Aí você fica ali, pô, não é metabólico, né? Mas está 7,15, né? E a gente está vendo aí que tem gente, um trabalho que mostrou que a dieta enteral precoce, ela consegue mexer na Kaplan-Meier como nada, como ninguém, assim. Quem entrou tardiamente com a enteral morreu muito mais. Tem esse trabalho agora aí. Então, a gente ficava ali, né? Então, a gente está tentando ser mais permissivo mesmo. Mas a minha provocação não é trazer uma receita. Qual é o valor de BIC, qual é o valor de CO2? Não. É o bom senso da beira de leito. Se eu pego um pH de 7,17, 17, né? Você está ali, né? Aí você vê que o bicarbonato está 26. O CO2 esperado vai estar na casa dos 50, 70. O que a Vivian falou, gente, quem que está de plantão hoje, né? A gente vê lá, é aquele cara que fica aí do lado ou quem só vai ver amanhã? Se é o cara que está no plantão, que às vezes a gente não está muito seguro, infelizmente pode acontecer, eu não vou começar. Agora, se eu sei que alguém que depois de uma conversa ele vai lá mexer no ventilador e vai repetir essa gaso, a gente pode manter o que está, às vezes nem começar, mas manter, não, vamos manter, daqui a 3 horas, 4 horas a gente volta. Então, essa avaliação dinâmica, porque se nós formos muito exigentes com relação a essa condição metabólica absolutamente redonda, a gente vai ver muito paciente piorar por perda de massa magra, por sarcopenia, por reinfecção, tempo de VM aumentado, tempo de permanência, mortalidade, tudo que a gente sabe que é secundário a uma terapia nutricional não instituída adequadamente, né? E o que a gente quer é fazer a coisa bem feita. Então, valorize a gasometria. Excelente, doutor. E aí tem um trabalho bem bonito do Paul Schmeier, que saiu esse ano, falando dos desfechos aí do paciente crítico, né, em uso de terapia nutricional. Ele discute vários pontos, mas um deles fala sobre os benefícios da terapia nutricional precoce, né, dos benefícios não nutricionais. Na verdade, eu gosto de dizer, além dos nutricionais, né, que é toda essa função de manutenção da integridade funcional e trofismo do trato gastrointestinal. Então, muitas vezes, a gente ter essa avaliação dinâmica no começo, né, essa corrida por iniciar precocemente a terapia nutricional, nas primeiras 24, 48 horas ali, né, que os guidelines trazem, é também pensando nesses benefícios não nutricionais. Por isso que a MTN fica tanto no pé ali do intensivista, né, para tentar avaliar o mais rápido possível essas variáveis para que a gente consiga começar. Porque tem toda uma função de barreira relacionada ao início dessa terapia nutricional precoce, né?
E os trabalhos, né, até o último guideline da Braskem trouxe que tem 2 grandes meta-análises conduzidas de pacientes que iniciaram a terapia nutricional nessas 24, 48 horas, que impactou, sim, em 2 desfechos bastante importantes, né, doutor? Não só para a gente, para o paciente, para todo mundo, que é menor mortalidade hospitalar e menor número de complicações infecciosas. Então, o quanto é importante realmente a gente ter esse cuidado, correr atrás realmente dessas variáveis ali nos primeiros 2 dias da admissão do paciente, né? E aí, doutor, eu acho que eu já vou passar para a pergunta de $1 milhão dessa live. Qual será, Vivian? Existe, então, um valor de corte da DVA, doutor, que o paciente esteja usando, a partir da qual a gente tem que suspender a terapia nutricional, ou manter, ou diminuir? Vivian, eu acho que o pessoal que está assistindo já tem condição de responder isso sozinho, mas vamos lá, né? Você está perguntando, vamos responder juntos aí. Teve uma época aí, pessoal, que a gente utilizava cortes meio arbitrários para definir qual era a dose segura para a gente instituir início da terapia nutricional, seja enteral ou parenteral. Aí ficava naquela assim, não, a base 0,3 está baixinha, né? Dá para começar. Não, acima de 0,5 é choque refratário. Choque refratário, não vou correr esse risco, não. E de 0,3 a 0,5? Não, aí é beira de leito, né? A gente discute lá, né? Vê, conversa com outro. Porque a lógica é qual? Teoricamente, quanto maior a dose da amina vasoativa, maior vai ser a vasoconstrição, menor vai ser a perfusão, maior vai ser a injúria isquêmica, maior possibilidade de complicações associadas ao choque. Esse é o ponto. Mas não existe um número mágico que vá nos dizer qual dose, a partir da qual a terapia nutricional precisa ser iniciada ou suspensa. É bom senso, né? Quando a gente pega assim 0,5, 0,55, né? É pouco provável que a gente vá fazer muita coisa com ele. Mas, pessoal, se está nessa dose, às vezes, há 18 horas, 24 horas, né? Está mantendo essa dose. O lactato está bonitinho, né? Você viu que o bicarbonato foi recuperado. Às vezes está um pouquinho consumido, mas é um paciente renal. Está consumido não é por hipoperfusão, é porque a diálise não conseguiu alcançar ainda sua eficácia máxima, né? Pode acontecer. Você vê, nossa, o bicarbonato é 16 com lactato normal. O bicarbonato é 16 com saturação do nosso até normal, 16 com o cara todo curadinho, sem livor, sem nada. Não, isso não é hipoperfusão, isso é do rim. Cadê a Joane? Tá aí. Se é o rim, fala com essa turma da NEF para dar uma otimizada nesse negócio aí, pô, que tá me atrapalhando de raciocinar em torno do paciente. Então, essa lógica, pessoal, de estabelecer a partir da dose, ela é muito, muito, muito limitada. Ela é preguiçosa até. É preguiçosa, porque é um facilitador de risco, não é isso? Então, o que a gente tem que fazer, Vivian? A dose começou a subir, né? 0,1, 0,2 e tal. É hora de ver os marcadores perfusionais. Os consensos, eles costumam colocar, quando trabalha a coisa da instabilidade hemodinâmica e da contraindicação absoluta ou relativa de início da terapia nutricional, o quê? Uma dose de nora que começou agora. Às vezes é uma dose baixa, mas começou agora. Ou seja, são 8 horas da manhã, a nora acabou de entrar, 1 da tarde vai estar com uma dose de 0,9 microgramas. Eu não vou começar nesse cara. Né? A dose é baixinha, mas ele acabou de iniciar. Ele pode estar em franca progressão da deterioração do quadro hemodinâmico dele. É uma situação. Uma outra, a nora que está em ascensão. A dose não começou agora, mas ela está subindo. Não, mas subiu tão pouco, de 0,1 para 0,15. Eu falei, pessoal, e outra coisa vai pesar sempre a equipe. Desculpa eu insistir nisso, mas é mesmo. A gente sabe que tem aquele colega que se olha e fala assim, meu irmão, esse aqui eu sei que se começar a piorar a hemodinâmica, ele vai suspender. Porque não está naquela condição absoluta de olhar e suspender, está no marromeno ali, né? Mas se você não tem essa segurança, dessa parceria naqueles que estão conduzindo ali dentro da equipe mesmo, né? Aí nós temos que ser um pouco mais, infelizmente, restritivos. Mas é o que a Vivian falou, nós não podemos abrir mão do nosso compromisso com a terapia precoce, ou enteral ou parenteral, porque o impacto em desfecho é absurdo. Mas a gente não pode, em função desse compromisso da terapia precoce, cegar os nossos olhos ao risco de uma condição hemodinâmica instável. Então, respondendo, Vivian, não tem corte mágico. Quem vai definir somos nós. É a MTN, na beira do leito, né? Armado e municiado com o balanço do dia, armado e municiado com os exames do dia, com aquele espaço no pé do paciente, um olhando para a cara do outro e pensando, e aí? Suspende, inicia, volta depois. É isso. É isso que nós temos que fazer. Excelente, doutor Carlos. Eu não esperava por menos que isso. Esse choque de realidade. Eu vou dar um timezinho e pedir para o pessoal que entrou depois do início para não esquecer de deixar os e-mails aqui nos comentários da live, que vai ser sorteado uma inscrição prêmio do IC 2021,
que vai ser publicado amanhã no perfil do Instagram. Então, aproveita, pessoal, corre lá no perfil do Instagram também, se inscreve, quem ainda não é inscrito, tá? E deixem os e-mails aí que vai ter esse sorteio dessa inscrição prêmio. Doutor, sabe de uma coisa? Eu estava pensando aqui. A gente, às vezes, ainda mais agora, a gente tem tanto paciente crítico, né, para ver com essa história da pandemia. É muito paciente crítico, né, doutor Carlos? E aí, a gente está ali na beira-leito fazendo um monte de cálculos, né? A nutricionista aqui calculando a dose da dieta e o médico ali calculando as doses da DVA. E aí, eu queria, né, te perguntar se você já usou o app Ibranutro, que tem lá agora uma ferramenta de cálculo de dose de DVA que facilita bastante esse processo. Não tenha dúvida. Eu sou meio raiz ainda assim, sabe, Vivi? Eu gosto de usar a calculadorinha mesmo. Mas a gente vê que o uso facilita pra caramba. A Lu, por exemplo, que é a nossa enfermeira, né? Ela já chega com tudo anotadinho. Quando não está anotadinho, ela pega o aplicativozinho lá e pimba, né? Já coloca ali os dados que são relevantes para a gente calcular isso, que é o quê? A concentração e a vazão e o peso. São as coisas mais importantes. Porque se a gente fala que o paciente, pessoal, está com 16 ml hora de nora e o outro com 50, qual que está usando a dose maior? Não dá para saber. O de 16 está com 16 ampolas e você não sabia. O de 40 está com uma ampola. Ou seja, o de 40 está com uma dose baixinha. Então tem que fazer essa conta mesmo. Uma forma prática, que eu gosto de falar com as meninas quando eu estou na beira de leito, né? As meninas, olha aí, tem nutricionista homem também, né? Com a equipe, né? Quando eu estou na beira do leito. O que eu gosto de estar falando com a turma é que são três divisões e 2 multiplicações. Na prática é isso. Eu pego lá a ampolinha, tem 4 miligramas. 4 ampolas, 16 miligramas. Aí eu divido pelo volume, 250 ml. Divido por 60 minutos, divido pelo peso. 3 divisões. Volume, 60 minutos e o peso. E multiplico pela vazão e por 1000. Vai dar o que o nosso aplicativo faz de uma forma extremamente mais prática, né? Mas eu já estou acostumado a fazer tão rapidinho ali que a gente acaba tirando. Mas nós temos que colocar isso na nossa prática, né, Vivi? Eu sei que a turma do Ibranutro aí já tem esse compromisso. Prova disso é que o nosso aplicativo tem, né? Que não dá para ficar estimando dose a partir de vazão, né, pessoal? Não dá mesmo, né? A gente tem que saber grama quilo minuto. É chique, mas é fácil, né? Exatamente. A gente costuma dizer que a conta é bem facinha ali, né? Que possibilita a gente ter um comparativo, porque realmente aquela vazão ml hora que a gente vê na bomba, né? Não traduz muita coisa para a gente mesmo, não. E aí eu queria avisar também para o pessoal que está assistindo que o aplicativo Ibranutro foi atualizado e que o pessoal precisa ir lá na loja do aplicativo para atualizar, para funcionar, inclusive com algumas mudanças nessa parte das ferramentas, tá, pessoal? Sabe o que eu estava pensando aqui também, doutor? Eu me lembrei de várias situações que a gente viveu ali à beira-leito, e aí você falou da noradrenalina, né? Do cálculo da DVA noradrenalina. Mas e quando esse paciente inicia outra droga vasoativa? Por exemplo, vasopressina, né? Como é que tem que ser a nossa interpretação? A gente tem que calcular também? Beleza, Vivian. O ideal é calcular, mas a vasopressina tem uma peculiaridade que ela não depende do peso. Ela tem uma dose mínima e uma dose máxima, 0,02 a 0,04, que independe do peso. E não é incomum, infelizmente, a gente ver esse comportamento de ir subindo a dose da vasopressina na medida em que o choque vai se tornando mais refratário, né, sem estabelecer um limite para isso. Aí uma coisa da vaso super interessante que eu tenho a falar, que aí os médicos que estão participando conosco também, eu acho que nesse sentido, né, podem compartilhar essa angústia, né? Eu fui de uma época, de pouco tempo atrás aí, mas de brigar para tirar a bodega da vasopressina primeiro. Eu chegava à beira do leito, estava com nora e com vaso, eu virava para o intensivista e falava, rapaz, por que tu está tirando primeiro a nora? Tira vaso. Porque tinha essa lógica de que a vaso tinha um comprometimento perfusional maior, esplâncnico maior, né? Porque a possibilidade de fazer alguma disfunção mesentérica, né? Uma complicação associada à vasopressina entre os vasoconstritores parecia ser maior. A isquemia intestinal não oclusiva, né, as complicações mais simples, como distensão, né, a gasparesia, o vômito, todas essas complicações associadas à droga. Mas depois, Vivian, saiu um trabalhinho ano passado, mostrando que muitos pacientes da vasopressina estão se beneficiando não pelo seu efeito vasoconstritor direto, mas por estar repondo seus estoques. Então, tem paciente que, na condição crítica, ele começa a perder vasopressina. Aí, quando a gente entra com a vaso, no choque mais resistente, entra com a nora, não resolveu, vai lá e associa a vaso. A gente fica vendo o resultado acontecer, achando que é exclusivamente pelo efeito vasoconstritor, mas não é reposição dos estoques. Então, hoje, aí eu estou provocando os colegas que também estão participando do grupo aí, né, os nutricionistas também, naturalmente, podem estar contribuindo com a discussão,
Mas hoje a gente olha para a vasopressina com uma tolerância um pouco maior, porque esse trabalhinho mostrou que quem tirou mais cedo, o cara chocou de novo. Então eu fico naquela, né? Vai ter que tirar na hora primeiro, vou ter que segurar vaso com esse risco teórico maior, porque se eu tirar vaso antes, a possibilidade do choque recorrer parece que é maior. Então são drogas com mecanismos diferentes, que se ajudam, né, que hoje eu acho que do ponto de terapia nutricional, Vivian, precisam ser vistas da mesma forma. Né? Então, quando a dose está muito alta, eu ainda fico aquele medo assim, tal, né? Está muito alto, pô, pelo menos 0,02, 0,04 não dá, né? Mas está às vezes alta ali com a nora em franca descensão, com os marcadores perfusionais em melhora. Então, será que a vaso nessa dose vai trazer? Né? Porque é pequena a porcentagem de complicações, né? Mas ela pode acontecer. Então, eu tenho sido um pouco mais permissivo também, Vivi, ou não, né? Nós, a equipe, né? Hoje a gente já olha para vaso na beira do leito e fica um pouco menos assustado. Mas nós já deixamos de alimentar muita gente por causa dessa vaso aí, Vivian. Muita gente mesmo, viu? Eu ainda sou dessa época. Tá, doutor, então tá. Acho que a gente explanou bem aí sobre a avaliação desses marcadores de hemodinâmica, né? E aí tá, mas aí a gente olhou todas essas variáveis, olhamos todas essas variáveis e decidimos que o paciente tem condição de iniciar a terapia, certo? Perfeito. Marcadores redondos, macrohemodinâmica bonitinha, independente da dose da nora, está estável já quase 12 horas, tal. Exatamente. E aí vamos começar. Com o que começamos? Com quanto? Né? Então, é muito comum a pergunta, né? Se inicia a fórmula polimérica ou oligomérica nesse paciente. Então, os guidelines aí trazem para a gente, né, os guidelines de paciente crítico, que você deve começar com fórmula polimérica no objetivo de manter aí a questão mais fisiológica em relação ao processo de digestão, né? E qual o racional, né, dessa recomendação? De que, avaliados pacientes, né, esses pacientes em uso de DVA, com possibilidade de início de terapia, avaliando dietas poliméricas e dietas oligoméricas, que não houve complicação. Agora, se o paciente inicia uma não tolerância, né, da fórmula polimérica que você iniciou, aí sim você opta pela oligomérica, mas para começar a polimérica, correto? Perfeito, perfeito. A gente tende a fazer assim mesmo, bacana. E em relação à dose, né, doutor? Começa com quanto, né? Daquela dose trófica, né? Ou já chego, né? O paciente está ok, já vamos chegar arrochando aí metas, né? Então, quando a gente fala disso, a gente fala muito de duas coisas bem interessantes, né? A gente tem que lembrar do overfeeding e do underfeeding, né? Então, a gente já sabe que nessa fase inicial da doença crítica, o corpo ele produz uma energia endógena, né? E que aí, nesse primeiro momento, você não precisa e não pode dar muita caloria mesmo, tendo em vista que esse paciente pode fazer um overfeeding, né? Baseando-se nessa produção endógena que o corpo vai ter. Então, ali os guidelines falam, né? Do primeiro ao terceiro, quarto dia, você manter uma dose calórica em torno ali de 15, né, até 20, e depois do quarto dia para frente você evoluir para o seu alvo nutricional. Em relação à vazão em si, né, começa uma dose trófica em torno de 15, 20 ml e vai progredindo conforme tolerância e conforme você precisa alcançar do seu alvo nutricional. A gente tem feito assim. E você, doutor, está assim também no seu serviço? Não, é isso mesmo, Vivian. É isso mesmo. Então, nós temos sempre que lembrar o momento metabólico que o paciente está, né? Essa fase aguda e hiperaguda, a gente pode, inclusive, atrapalhar, né? Inibindo a apoptose do paciente com essa possibilidade de mandar uma oferta maior no paciente que tem uma produção endógena que, às vezes, consegue suprir 50% a 60% das necessidades metabólicas naquele momento, né? E o paciente tem uma resistência insulínica do mal, então já vi que a glicemia está lá em cima, faz as glicemias importantes que têm relação com o desfecho, isso está super bem documentado. Então, esse cuidado mesmo, né? Aliás, esses são os grandes pontos de tensão, né, Vivi? Eu estava pensando enquanto você falava aqui. Falei, cara, a gente precisa entrar cedo, mas tem que saber a hora, né? Precisa chegar na meta, mas tem que ser com cuidado, né? Precisa insistir para que não suspenda, mas se não der, tem que tirar. Né? Então, parece que as decisões que nós temos que tomar não são muitas, mas as variáveis para decidir são muito difíceis às vezes, né? Eu digo às vezes porque um ajuda o outro. Né, a caminhada de alguém do quilate da Vivian aí, né, estudiosa, que já tem toda essa experiência com doente crítico, né? Aí pega um colega com um pouco mais de experiência também. Aí é isso, é a equipe que precisa entender que essa responsabilização em cima do momento certo
é compromisso de todos, né? A enfermeira, imagina, quando a Lu entra de férias, a gente fica enlouquecido, Vivian. Quando a nossa enfermeira sai de férias, a gente fica louco, porque vê o buraco que deixa, a gente fica fragilizado, porque ela está ali controlando, sim, as vazões, né? Ela está ali garantindo que aquilo que foi prescrito está sendo ofertado, né? Está ali compensando as nossas vazões, né? Então, é isso. As decisões, eu insisto, parece que não são tantas, mas elas exigem, sim, um comprometimento, um conhecimento, um empenho, né, que farão toda a diferença entre aquela equipe que faz e aquela equipe que reproduz, né, que está ali só para cumprir. Um salve aí a Fabline, que deve estar nos assistindo. Oh, grande Fabline! A enfermeira da época da nossa MTN, que era uma guerreira, né, ali em busca de de garantir que todas as dietas entrassem, garantindo ali aquela visita à tarde, aquela ronda da tarde, para saber se o que a gente viu de manhã continuava à tarde, se estava ok, se não, ela já mandava mensagem para a gente, né, a Nora aumentou, vamos regredir, vamos suspender, a Gaso saiu. Então, fundamental o trabalho da enfermeira hoje na equipe multiprofissional de terapia nutricional mesmo. Sem sombra de dúvida. E aí, eu acho que eu vou te dar outra dificuldade. Que é, na verdade, mais no estilo mito ou verdade que a gente escuta nos bastidores aí da terapia nutricional. Então, a gente escutava isso, eu já escutei, algum discurso assim, né? O paciente está grave, está instável, então vamos suspender a dieta integral e vamos chamar o médico da MTN para avaliar a parenteral. E aí, doutor, esse paciente que não pode receber integral, pode receber parenteral? Pois é, eu acho que a turma que está assistindo também já sabe disso, né, naturalmente, mas é um espaço reforçador desse comprometimento aí com a qualidade, com a boa base fisiológica que a gente faz, né? O paciente que está chocado e que não vai receber a integral, porque a integral pode favorecer na hipoperfusão, tanta piora nas suas disfunções orgânicas, por sofrimento celular mesmo, pela hipóxia, e continua chocado quando receber a parenteral, né? Então, quando a parenteral entrar, ela vai precisar das mesmas vias para que aquele alimento seja aproveitado. E o fígado, por exemplo, está lá chocado, hipoperfundido, né? Como é que a gente vai conseguir ter um proveito daquilo que está sendo ofertado? Então, a lógica não é só essas repercussões aparentemente mecânicas imediatas de TGI, né, associado à enteral numa condição de hipoperfusão. É a máquina metabólica que está danada, ela está subfuncionante, ela não consegue aproveitar aquilo que a gente está dando. A gente pode piorar a condição metabólica do paciente por oferecer uma parenteral de uma célula que não consegue ter proveito disso, né? Então, pessoal, é claro que todo mundo sabe disso, mas nós precisamos levantar essa bandeira, né, de achar que é muita inexperiência ou desconhecimento, né? Achar que o paciente chocado que a enteral não entra, dá para entrar uma parenteralzinha. Não, o dano e o prejuízo vai ser o mesmo, porque o proveito vai ser o mesmo que a enteral. Nada, nenhum. E a gente ainda vai comprometer mais ainda a condição metabólica desse paciente. Excelente, doutor, excelente. Tá, então, sobre essa parte, acho que a gente respondeu aí boa parte das perguntas que foram enviadas lá na caixinha do Ibranutro, né, anterior à nossa live. E aí eu queria adicionar, a gente está com um tempinho aqui ainda, queria adicionar, doutor, um ponto também de discussão aí da equipe de terapia nutricional, que é a questão da fibra, né? O paciente grave usando DVA. Então, queria comentar, na verdade, um pouquinho, né, do que o guideline até da Braskem trouxe na última publicação, que é em relação ao uso de fibra solúvel, né? O paciente em diarreia, que cursa com diarreia, ele pode sim iniciar ele pode sim fazer fibra solúvel, e até a Aspen definiu que é de 10 a 20 gramas. A gente também um tempo atrás, a gente nem tinha essa questão muito da quantidade, mas que não é para fazer de forma rotineira, né? Eu não posso não posso prescrever para todos os meus pacientes como forma até de prevenir, ele deixa bem claro isso, né? Até como forma de prevenção de diarreia, usar isso de modo rotineiro. Mas que pode ser usado nesse paciente que cursa com diarreia, sim, uma vez que é o mesmo racional que a gente está falando de tudo até o momento, né? Ele pode receber dieta integral, então se ele está estável, ele pode receber a fibra solúvel.
Aí no serviço hoje que você está, doutor, você tem usado fibra solúvel para os pacientes em diarreia? Tem sido utilizado. As nutricionistas conduzem isso com maestria, assim, com uma segurança imensa, né? Então, já é do reflexo delas propor tirar, colocar, essa preocupação de estar usando fibra, entra na hora, aí vai lá e tira, independente da condição hemodinâmica, pelo risco, opa, voltou. Você voltou, Vivian, você tinha desaparecido por alguns segundos. Foi, deu uma caída aqui. Eis você aí, né? Então a fibra tem seu espaço, sim. Essas medidas nutricionais, não farmacológicas, para controle de diarreia, a gente sabe que tem peso, né? A gente, às vezes, não tem a paciência para esperar acontecer. Eu até brinco com as meninas da equipe que meu sonho é fazer uma mesa redonda no Libra Científico. Ouve aí, Fabiano, chamada assim, se o dia tivesse 30 horas, né? Porque o que acontece? A gente vai ver o paciente às 10 da manhã, a nossa medida começa às 4 da tarde, no dia seguinte, às 10 da manhã, a gente está lá de novo, com menos de 12 horas de intervenção, às vezes, e já frustrado porque não deu certo o que foi feito, né? Então, a fibra, por exemplo, às vezes precisa de um intervalo um pouquinho maior para isso acontecer, né? Então, e se o dia tivesse 30 horas, né? Talvez a gente aprenderia que onde menos é mais. Então, mesmo isso foi uma máxima aí da AMIB durante uma época, né? Um slogan, né? Onde menos é mais, né? Então, a gente sabe que da mesma forma. Então, a gente tem utilizado, sim, Vivian, a fibra, mas com esse critério, com esse cuidado, né? Sempre de olho na condição hemodinâmica e no abdômen do paciente. Sempre de olho. Nós tivemos, ironicamente, esse ano, Vivian, as meninas me corrigem, foi esse ano, nos últimos 3 meses, a gente discutiu sobre síndrome de ogive, e nós tivemos 2 pacientes que fizeram no período aí de semanas, né? Então, você imagina, a tomografia que mostrou, o seco estava com mais de 14 centímetros, aquele abdômen distendidíssimo, né? Era por alteração eletrolítica, né? E a gente não tinha motivo, a princípio, para não entrar com a fibra, né? Mas se tivéssemos entrado, né, talvez pudéssemos ter piorado. Então, é estar de olho no abdômen, na condição hemodinâmica, né, como um definidor dessa entrada aí. Exatamente, o exame físico colabora bastante, né, nessa Muito. avaliação de manutenção dessa fibra. Inclusive, tem um marcador também que a gente ainda não falou, que é a PIA, né, a pressão intra-abdominal. Então, os serviços que conseguem fazer a medição dessa pressão intra-abdominal também é uma excelente ferramenta dessa decisão, né, doutor? Não tenha dúvida. Isso é uma coisa curiosa até, Vivian. A disfunção de TGI, a insuficiência ou falência de TGI no doente crítico, a gente não tem um marcador muito definido desse, né? Porque a gente pega a disfunção, né, vai lá, disfunção pulmonar, relação PO2 e FiO2, aí o filtro começa a dar pau, vai subir transaminase, a medula começa a dar pau, a plaqueta cai, né? Tem marcador biológico pro neurológico já também, beta-100, não sei o quê. E para o TGI? Qual que é o marcador laboratorial para que o TGI aconteça? A gente tem que recorrer a isso aí. É medida de pressão intra-abdominal, é verificar que às vezes o abdômen parece que não está tão chamativo, mas ele está com a pia lá na cucuia, né? Ele subiu, a distensão aconteceu por uma disfunção de TGI e ela vai piorar mais ainda porque a hipertensão intra-abdominal gerou uma síndrome compartimental, que é a disfunção clínica associada à hipertensão intra-abdominal, e que não foi medido. Essa colocação foi excelente, é muito subutilizado, né? Se a gente fizer uma enquete aqui, perguntar quantos viram medida da pia nos últimos 2 meses, rapidinho a gente vai ter essa resposta, pouquíssimas pessoas. Excelente lembrança, Vivi, excelente. Excelente, doutor. Na verdade, a gente tem muitas variáveis para a gente trabalhar aí a beira-leito, né? A gente falou, acho que de grande maioria delas aqui hoje, né? Se deixasse falar, a gente ainda falaria, talvez, de GIF score, né? De SOFA e de mais uma galera aí, né? Mas a gente está caminhando aqui para o final da live já, doutor. Eu acredito que a gente já pode partir para as conclusões, né? Para as nossas finalizações. E aí eu queria convidar você para refletir, né, sobre a importância desse papel da MTN, que a MTN tem hoje dentro do serviço de terapia intensiva, e o modo como a gente se relaciona com o médico intensivista, né, com as outras equipes multiprofissionais. Qual o grande benefício disso, né? Tem benefício a gente se comunicar bem com toda a equipe multi? Nossa, mãe, Vivian, isso aí, eu acho que a live inteira já teria valido só por essa questão que nós estamos conversando agora. Porque nós precisamos construir parcerias promissoras com o intensivista, com o nefrologista. O nefrologista também é da mesma forma, que a gente sabe dos impasses que existem, às vezes, essa coisa da oferta proteica e a pior da condição renal, né? Mas nós precisamos construir essa parceria com intencionalidade. Porque vocês imaginam, pessoal, a gente nesse esforço hercúleo ali de beira de leito, raciocinando, pensando, para depois de muita reflexão concluir, vamos suspender a dieta, não é isso? A gente pensa pra caramba para depois dizer, vamos tirar a dieta?
pensa pra caramba para dizer, vamos começar uma troca? Pensa pra caramba, vamos evoluir de 15 para 20. É isso, as medidas não são tantas. Aí você imagina esse esforço inteiro ser jogado no lixo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não conseguiu, com o médico responsável pelo plantão, e não é jogar no lixo por ele nem pela gente, não. É pela situação. Não estou responsabilizando ninguém por fazer isso, não. A gente não conseguiu, no médico que está com a gente ali, intensivista, ver nele a relevância que a gente dá a essa situação. Por mais que a gente sabe, pessoal, que a gente está querendo, na verdade, tirar a carga de trabalho do intensivista, para que ele se preocupe com as outras disfunções orgânicas. A TGI deixa com a gente. Mas se a gente se alimentar dessa frustração e acreditar que começar a falar um para o outro assim, gente, não adianta, hoje eu estou Pedro. E hoje tal. E essa nefrologista e tal. Meu irmão, aí a gente está jogando todo o nosso esforço, nosso conhecimento, nosso empenho, nossas atualizações no mesmo lugar. Então nós precisamos entender que esse espaço de conquista é diário. Não é para ficar paparicando, não é para ficar bajulando, é para se impor pelo conhecimento, de uma forma respeitosa, né, de uma forma parceira, mas não abrir mão. Essa semana passada eu tive uma situação assim. Eu insisti numa situação, o colega insistiu em outra, já estava 2 semanas numa situaçãozinha assim. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, traz para mim onde está escrito isso. Eu não tenho dificuldade nenhuma em mudar minha conduta. Eu queria que você entendesse que a gente está aqui para atenuar o peso do seu trabalho. Se de repente não está sendo essa a intenção, talvez não precisemos mais discutir esse paciente. É isso. Eu acho que foi até meio durinho assim, né? Porque pensando assim, né? Mas enfim, isso aí. Mas eu acho que é isso. A gente pode se impor de uma forma mais respeitosa, né? Tem dia que a gente vai aloprar mesmo, né? Não tem jeito não. Mas todo o nosso esforço, pessoal, ele vai ser valorizado na medida em que as pessoas entenderem a relevância do que nós consideramos relevante. Então, precisamos sim nos aproximar do intensivista e do nefrologista com todo respeito e propriedade. É isso, Vivian. Excelente, doutor Carlos. Como é bom te ouvir. A gente está se aproximando agora do final mesmo. Eu peço a todos que deixem os e-mails aí. Vai ter o sorteio da inscrição prêmio, então aproveita quem ainda não deixou para deixar o e-mail registrado aqui para concorrer a essa inscrição. E aí, para finalizar também, doutor, eu queria dizer que, na verdade, eu digo isso muito à minha equipe hoje, né? A minha equipe, eu tenho uma equipe de terapia nutricional, agora eu não estou na ponta, mas estou lá junto todos os dias, que o óbvio tem que ser dito também. Muitas vezes está muito claro aqui na nossa cabeça, né? Mas não está claro para os colegas. Então, as dúvidas que os colegas têm que ser discutidas, né? Repassadas. Amanhã, às vezes, você pega outro intensivista, depois, né, os plantões vão trocando, as pessoas vão mudando no serviço. Então, a gente tem que ter a paciência de explicar, tem que ter a paciência de ensinar, se a gente quiser realmente que a nossa conduta seja, de fato, implementada. Então, também a minha mensagem de hoje é que a comunicação ela é uma via de mão dupla, né? Não só eu esperar que o colega se comunique bem comigo, mas eu preciso também me comunicar bem com o colega e isso vai fazer toda a diferença. Então, é isso. Muito obrigada por esse momento, doutor Carlos. Prazer enorme estar aqui com você hoje. Me despeço de todos aqui, dando boa noite, que não percam as próximas lives aí do IbraNutri, tá? É isso. Muito obrigado, pessoal. Que tenha sido proveitoso. E vamos conquistar as pessoas. Elas não sabem do nosso esforço de chegar nessas pequenas decisões, mas que fazem toda a diferença. Obrigado, Vivian. Obrigado a todo mundo. Aquele abraço. Boa noite, doutor. Boa noite, pessoal. Até a próxima.